Eu vou cantar uma música para vocês primeiro, que é uma música que eu uso para contação de histórias, principalmente para os menores. Só para começar e vocês entrarem no clima da história, beleza? Sim. Pode ser? Vocês me permitem? Sim. É só uma música introdutória, ok? É hora de ouvir histórias, é hora de sentir nossas memórias. Cada um ocupe o seu lugar, é hora de ouvir, sorrir e cantar. Abra os seus ouvidos para essa canção, guarde tudo dentro do seu coração. É hora de ouvir histórias, é hora de sentir suas memórias. Cada um ocupe o seu lugar, é hora de ouvir, sorrir e cantar. Abra os seus ouvidos para essa canção, guarde tudo dentro do seu coração. Eu sou de um tempo em que o tempo nem era tempo. Eu sou de um tempo em que homens, planetas, galáxias não existiam. Esse corpo que agora está falando com vocês, ele não existia. Só a memória existia. Deus, ou Olodumaré, como os nossos irmãos africanos, lá do outro lado do Atlântico costumam chamar, ele, lá no Orum, chamava seus filhos e filhas, deuses e deusas, os orixás. Um dia ele chamou a todos e disse que ele iria construir um lugar novo, o nosso planeta. E ele tinha 400 filhos e filhas. E ele andava sempre com um filho em especial. O nome dele era Orumilá, Elerim e Pê. É assim, é difícil, mas a gente vai se acostumar. Esse é Olodumaré no Orum com seus filhos e filhas. E ao lado dele sempre tem um filho especial, Orumilá, também conhecido como testemunho do destino. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Todos os outros irmãos dele têm a oportunidade de ir até ele, e ele diz para esses irmãos o que eles devem fazer, como devem proceder. O primeiro a ter o direito a falar com Orumilá é o primeiro dos orixás, o mais respeitado, o mais poderoso, Oxalá. Oxalá é o segundo depois de Olodumaré. Oxalá é o primeiro que deve falar com Orumilá. Sabe por quê? Porque ele foi o escolhido para fazer o nosso mundo. Para ele, Olodumaré deu a bolsa da criação e disse: vá criar um novo lugar, onde seus irmãos e irmãs serão poderosos. Lá eles terão autoridade. Lá eles serão reconhecidos. Oxalá, então, seria poderoso.
Oxalá seria o chefe de todos os outros orixás. Oxalá ainda recebeu de Olodumaré 2 grandes poderes, o Abá e o Axé. Por isso, Oxalá é saudado com Alabalaxé, que são os 2 grandes poderes que ele recebeu, o Abá e o Axé. Quando ele recebeu, ele olhou, o Abá e o Axé, ele colocou debaixo do seu chapéu, e o outro ele colocou de volta na bolsa da criação. E aí, ele partiu para a jornada da criação do nosso planeta. Mas antes, ele lembrou que ele tinha o direito de falar com seu irmão Orumilá, o conhecedor do destino. E aí ele foi, para que Orumilá pudesse dizer como seria boa a sua jornada. Ele foi até Orumilá. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que é Oxalá, o Senhor do pano branco, o grande orixá. Deixa eu mostrar para vocês como ele é tão poderoso. Ele é um senhor que se veste de branco. Esse é Oxalá. Oxalá, este que é poderoso, iria criar o nosso mundo, foi até Orumilá. Chegou para Orumilá, Orumilá olhou para ele e disse: Oxalá, Olodumaré lhe incumbiu, lhe mandou fazer esse novo lugar. Faça uma oferenda, não só para realizá-lo, mas para que você realize com perfeição a tarefa que Olodumaré mandou. Só que deixa eu contar um segredo para vocês. Um segredo só para vocês. Eu não conto isso para todo mundo, mas eu vou contar para vocês. Oxalá é teimoso. Vocês conhecem gente teimosa? Sim. Vocês conhecem gente teimosa? Sim. Oxalá é teimoso, rapaz. Mas é aqueles teimoso. Sabe o que ele fez quando ele ouviu de Orumilá que ele precisava fazer uma oferenda? Ele olhou para Orumilá e falou, olhou para Orumilá e fez assim. Orumilá, antes que tu fosse criado, eu, Oxalá e Olodumaré te demos o poder que tu tens, e tu agora vem dizer que eu tenho que fazer uma oferenda? Tu achas que tu tens mais poder do que eu? E se eu não fizer a oferenda? O que tu acha que vai acontecer? Eu, portador do Abá e do Axé, se eu não fizer a oferenda, Orumilá, Oxalá tapou os ouvidos para o que Orumilá havia dito. Ele tapou os ouvidos para a voz do destino. Só que o destino só disse aquilo que ele viu. O destino não inventou nada. Sabe o que aconteceu? Os orixás continuaram indo até Orumilá. E aí aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês porque eu mostro os fatos. Esse orixá chegou na presença de Orumilá. Este é Olofim Ododua. Olofim Ododua. Ele parecia muito com Oxalá, só que ele não tinha a reputação de Oxalá. Ele não era tão poderoso como Oxalá, mas ele tinha as intenções, ele era tão poderoso no sentido de bom quanto Oxalá.
E aí, Orumilá disse para ele o seguinte. Vocês querem saber o que Orumilá disse? Sim. Olha aí. Escuta. Se tu fores capaz de fazer a oferenda que vou te indicar, este mundo que criarei, ele será teu. Lá tu serás o chefe. Então diga-me, Orumilá, qual será a oferenda? Olofim, ofereça 400.000 correntes. Ofereça uma galinha que tenha 5 garras. Também peço um pombo, um camaleão e, por fim, 400.000 búzios. Deu para ouvir? Quando Oxalá chegou na presença de Orumilá, Orumilá disse assim: olha, tu vais fazer o planeta Terra, mas para te fazer, tu tens que fazer uma oferenda. Só que Oxalá era teimoso. Vocês conhecem alguém teimoso? Vocês conhecem alguém teimoso? Quem conhece alguém teimoso? Oxalá era muito teimoso de um jeito que ele olhou para Oxalá, para Orumilá e disse assim: ah, Orumilá, tu acha que porque tu mandou eu fazer uma oferenda, eu vou fazer oferenda? Tu achas? Só porque tu mandou, eu não vou fazer oferenda nada. Eu que te fiz junto com meu pai. Eu que te fiz. Se eu fizer uma oferenda, porque se eu não fizer oferenda, o que vai acontecer? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Oxalá não fez a oferenda. E o que vocês acham que aconteceu? Ele ficou mal? Quando ele foi no dia da criação fazer a criação do mundo, vocês não sabem o que aconteceu. Quando chegou no lugar que era o limite entre o céu e o nosso planeta, ele encontrou uma pessoa. Vocês sabem quem foi? Exu. Quando ele foi encontrar Exu queria a bendita oferenda. Oxalá fez a oferenda? Não. Qual era a oferenda? A oferenda era uma coisa que eu vou contar já. Que Oxalá viu que ele não tinha oferenda, sabe o que Exu fez? Exu olhou para ele e fez assim, ó. Olha lá. Sabe o que Exu fez? Olha o que Exu fez, presta atenção. Exu pegou uma cabaça e apontou na direção de Oxalá. Oxalá começou a sentir uma sede. Sabe quando tu tem sede? Imagina uma sede bem grande. E aí ele viu um pé de dendê, um dendezeiro. Aí ele pegou um cajado que ele tinha na mão, um apaxorô. Ele pegou o apaxorô e furou o pé de dendê. Começou a sair do pé de dendê vinho de dendê. E aí ele começou a beber vinho de dendê. Ele bebeu vinho de dendê. Começou a beber vinho, até ficar cheio. Só o que acontece com quem bebe vinho? Fica o quê? Mas Oxalá não é qualquer pessoa. Ele é uma divindade. Só que mesmo sendo uma divindade, ele começou a... Sabe quando...
Ele começou a ficar. Ele sentiu uma sede, um sono tão grande, que ele dormiu. Ele caiu com sono e largou o saco da criação. O saco da criação ficou jogado ali no chão. Todos os outros orixás que estavam ao lado dele, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram? Não! Os outros orixás, em respeito, ficaram ali, parados, observando Oxalá. Não se moveram, em respeito. Até que então, Olofim Ododua, o segundo orixá depois de Oxalá, pegou o saco da criação e foi até Olodumaré e disse assim: Olodumaré, aquele que tu fez o nosso chefe, ele bebeu vinho de Nendê demais, ele dormiu, eu peguei a bolsa da criação e trouxe até você. Olodumaré, o Deus Supremo, olhou para ele e disse: se é assim, então faça você mesmo o planeta Terra. Olofim Ododua voltou pelo mesmo caminho, só que Olofim Ododua preparou a oferenda. E vocês sabem o que era a oferenda? 400.000 correntes, uma galinha de 5 garras, um camaleão, 400.000 búzios e um pombo. Quando chegou na fronteira do além com o nosso planeta, ele amarrou as 400 correntes e prendeu, desceu até a nossa terra. Quando ele olhou, sabe o que ele viu? Logo depois que ele viu que a terra estava firme e separou a terra das águas, ele teve coragem para descer. Ele desceu. Assim que ele desceu, ele teve coragem de chamar seus irmãos e irmãs e disse para todos: a terra está criada. Mas nem todos os outros orixás tiveram coragem de descer juntamente com ele. Ficaram lá no Orum, olhando Oxalá, que ainda estava dormindo. Essa história, ela aconteceu lá no continente africano, em países como Nigéria, Serra Leoa, Togo e Benin. E ela conta numa outra versão como o nosso planeta foi criado. Uma forma diferente da gente entender como em outra cultura, uma cultura que deu origem ao nosso povo brasileiro, como o planeta Terra foi criado. Quem conseguiu entender a história e gostou da história, levanta a mão e diz: eu. Sejam sinceros, eu. Não, eu. Obrigado, gente. Eu agradeço a vocês, de verdade. Graças.